Muito bem, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês no canal do YouTube do Instituto Bettiol. Uma boa tarde e sintam-se todos muito bem-vindos ao ciclo de lives que encerra então o programa, o projeto Amazônia Index 2021. É uma realização do Instituto Zoraida Bettiol com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. Então, o que vai acontecer neste ciclo? De hoje até quarta-feira, nós vamos ter encontros, então, aqui no canal do YouTube do Instituto Zoraida Bettiol. São 3 lives totalmente conectadas com a exposição Amazônia Index 2021, é 2021 mesmo, porque foi realizada de forma online no ano passado, durante 8 meses, uma exposição que reuniu cerca de 40 obras de vários artistas. Daqui a pouquinho, ela já está por perto, a gente vai conversar então com a presidente do Instituto, a artista visual Zoraida Bettiol, sobre as lendas da Amazônia. E eu tenho o maior prazer de estar mediando esse encontro com a Zorávia. Eu que também sou jornalista, integro a diretoria do Instituto Zoraida Bettiol, junto com a Marina Bordim, que também está conosco nesta live, nos acompanhando. Para vocês saberem do ciclo, amanhã, dia 29, terça-feira, a fotógrafa e escritora Yara Tonidandel falará sobre Amazônias brasileira e colombiana, fronteiras invisíveis, com a mediação do jornalista Roger Lerina, que também faz parte do nosso instituto. E na quarta, dia 30 de março, o comunicador e fotógrafo Eduardo Tavares apresentará a dinâmica do Guarupi e a sua importância para a cultura indígena do Alto Xingu, o Guarupi, que é um ritual fúnebre muito presente, enfim, nos processos e na vivência dessa comunidade indígena do Alto Xingu. Esta live da quarta terá, então, a mediação do professor e jornalista Paulo Ricordi. E eu gostaria de começar recordando um pouco da tua trajetória, Zorávia, antes de passar a palavra efetivamente para falar das lendas da Amazônia, porque essa questão das figuras lendárias, ela não é exatamente uma novidade na tua trajetória, né? Você gosta dessa temática e Iemanjá, por exemplo, que é uma figura que está no imaginário nas religiões de matriz africana, ela tem uma importância incrível, né, para quem tem fé nas religiões, mas também como inspiração para as artes, não é? Você tem, inclusive, uma coleção sobre ela, tô certa? Pois olha, boa tarde, é um prazer estar com vocês. E eu fiz uma série sobre deuses olímpicos, né? E fiz também uma série de pinturas no início da pandemia, ícones também, né? Então é um tema assim bastante apaixonante, né? E muito presente na tua obra, né? É e verdade. O Boto? Me lembra do Boto também, você tem trabalhos, né, com essa temática? Sim, uma das figuras que eu pus, o ícones, foi o Boto, não é? E eu gostaria de falar um pouco sobre essa temática, né? Então, as lendas são importantes para uma comunidade, pois estão associadas aos anseios, desejos, amores, medos e frustrações dessa mesma comunidade. Só que a criatividade transmuta um pouco ou muito essas narrativas e as torna mais líricas, simbólicas e fantásticas. Há lendas que variam conforme a região do Brasil, não apenas nos nomes de algum personagem, como também detalhes ou fatos relacionados a ele. Eu vou narrar hoje 12 lendas cujas essas lendas relacionadas a florestas e a bacia hídrica, que se expande por 9 países, que coisa incrível, né? A Guiana Francesa, a Guiana, o Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. As nossas lendas vieram da Europa com os portugueses e mesclaram-se com as lendas africanas e outras dos nossos indígenas.
A força dessa natureza muito particular, que é a floresta tropical amazônica, influenciou a parte mítica com seus personagens fortes, guerreiros e mulheres lindas e sedutoras, além de grande influência do sol e da lua nas suas vidas. Bom, eu vou começar falando sobre o boto, que tem, que às vezes é chamado boto cor-de-rosa, boto vermelho e boto branco. Então, ele é representado como um homem jovem, bonito, atraente e sempre de roupa branca, né? E com um chapéu que é para vedar um furo que ele tem para a respiração do boto, né? E sempre quando nasce uma criança que não se sabe o pai, dizem que é filho do boto, né? E ele, em geral, ele é muito festejado nas festas juninas, não é? E ele acompanha, ele conduz os cardumes para as margens, ele acompanha as embarcações que levam as mulheres grávidas e protege rios e canoas durante a tempestade. É uma lenda muito difundida. Outro também é o Boapé, é o chefe indígena dos índios Tariana. Ele era generoso com seus adversários e poupava velhos, mulheres e crianças. E um dia ele viu numa cachoeira a índia Cucuí, e ela pertencia à tribo dos Caribes. E aí essa tribo era, em geral, de mulheres feias, com ventre grande e com muitas cicatrizes no rosto, porque elas apanhavam dos seus maridos, quer dizer, uma coisa horrível, né? Nossa! E ele, nossa, né? E ele resolveu, então, guerrear e venceu o Caribe, e ele foi morar nas Ilhas Anavilhanas e construiu uma linda e grande cidade com cristais e quartos rosas e verdes, a pedra, né? E o rio Cairaí, maior afluente do Negro, é chamado Boapé em homenagem a esse lendário guerreiro. Agora, como essas lendas, vocês vão ver, são muito fortes, algumas, né? Então, elas fazem parte desse imaginário, dessa região muito forte também, né? Que é a Amazônia. E que tema atual, você falava antes da violência contra a mulher, que tema bem atual, Zoraida? Gente, tem até incesto, daqui a pouco vocês vão ver também, outra lenda, né? Agora, o Curupira também é uma lenda muito difundida, que é uma figura, ele é representado como um menino com pelos e que tem um olho na testa, um nariz pontiagudo, e os olhos, alguns dizem que tem os dentes verdes, outros dizem que ele tem os dentes azuis, né? E ele é casado com Cassi, que é a mãe da mata, né? E ele tem os pés virados para trás, e isso confunde muito quem persegue ele, ele sempre dá um jeito de se livrar, né? Então, ele é o demônio da floresta, protege as matas e os caçadores. Porém, quando há, então, alguma matança de animais por maldade, ele, então, como é que eu vou dizer? Ele se vinga dos caçadores, confundindo que eles se percam nas florestas, não é? Por conta dos pés virados. Isto, né?
e ele aparece muitas vezes montado num porco do mato. Não é? Bom, o Dué é outro duende do mal. Gente, que loucura, né? Da tribo Tariana, ele resolveu secar a terra com o sol, e com um incêndio, né? E aí recolheu os ossos dos seres humanos e dos animais e ressuscitou. Só que acontece que o Tupã ficou muito furioso com isso e resolveu inundar as terras, né? Durante 3 dias, e as pessoas tiveram que ir para as montanhas, né? E quando secou a terra e as coisas normalizaram, o Duê desapareceu e dizem que ele ficou invisível. Bom, agora a lenda sobre Erém. A Erém era uma moça bonita, filha do Uaiu. Gente, às vezes eu me perco com esses nomes assim difíceis, né? Que a gente não tem familiaridade. E o pai dela, o Aiu, era guerreiro e desejava a filha, e ela teve que fugir, não é? E ela conheceu o guerreiro Cangerli, e que propôs casamento para ela. Eles casaram e ela queria ir embora, e o Cangerli disse que desafiava o pai dela e que para provar a sua bravura. Bom, aí que aconteceu, nesse meio tempo, o Iaiu disse para o pajé da tribo deles que encontrasse a filha e a trouxesse viva ou morta. Bom, então o Cangerli, em vez de fugirem, então enfrentou o que seria o futuro sogro, e o pajé deu feriu ela nas costas com uma flecha, né? E quando o Cangerli ia assim acarinhá-la, o pajé deu outra flechada, eles morreram, né? E só que então os guerreiros do Cangerli acabaram, então, derrotaram o exército, e eles habitam o alto do Rio Negro. E a Erém ficou transformada num lindo e pequeno lago. Coisa fortíssima. Erém transformada num lindo e pequeno lago. Que loucura, né? Bom, agora um pouco mais leve. O hipocampo. Bom, os índios não conheciam o cavalo, né? E ficaram assim muito deslumbrados com a figura do cavalo, né? E criaram uma figura lendária, metade cavalo e metade peixe. E era grande, branco, e com a crina e a cauda dourada. E isso também, o hipocampo, é um ser encantado. Na Grécia, a lenda conta que ele carregava o carro do Poseidon, né? E os índios transformaram o hipocampo numa figura mítica. E havia um lago habitado por hipocampos perto da ilha Cavalo Marinho, mas era uma ilha meio desabitada porque os índios tinham medo, por pouca familiaridade, né? E houve uma ocasião que a Janaína, ou a mãe d'água, estava cansada do fundo do mar, e o hipocampo se ofereceu para levá-la, e levou de uma maneira muito rápida, né? Mais rápida do que qualquer outro animal. E aí, desde esse dia, ele ficou considerado um ser encantado. Bom, essa já está mais leve, né? Nossa, agora é incrível como as lendas se movimentam nesse nosso universo, nesse nosso planeta. Você acabou de citar a Grécia, né?
E aí a gente faz uma relação com a Amazônia. Eu não sou nenhuma estudiosa do tema, mas é incrível como há conexão, né, com as histórias. Sim, só se a gente ver. A água é importantíssima no nosso planeta, tanto assim que devia ser planeta água e não terra, não é? Pela quantidade. O nosso organismo tem uma quantidade imensa de água, né? E vocês veem, tem o mito, só na religião afro-brasileira, o mito da Iemanjá, a deusa da água salgada, a Oxum da água doce, né? E em todas as religiões, esse mito fundador, um dos mitos fundadores da água, existe em tudo. E claro, também isso a gente pensa que é ligado como é que se diz? Não ao Jung, como é que a gente chama? Quando a gente pensa, o inconsciente coletivo, né, do ser humano, o inconsciente coletivo que leva a essa situação. Bom, vamos ver onde é que eu estou. Nós estamos agora, o próximo é Yara. Yara, que é bem mais conhecida do grande público, né? Sim. Então, agora, sim, a Yara, a sereia, também a Iemanjá, às vezes ela toma diversas formas, e uma delas, às vezes, como sereia. Bom, agora os índios pensam na Yara como uma cabocla linda, metade mulher, metade peixe, muito sedutora, e o canto dela atrai homens e mulheres, né? E mesmo que ela e afoga, muitas pessoas se afogam, e mesmo ela não, e mesmo assim, muitos saem, mas se sentem atraídos pela água e voltam e se afogam, né? É o canto da sereia aqui. O canto da sereia. Em tantos aspectos. É verdade, tantos aspectos. E ela é responsável por cavar as ribanceiras dos rios, ela atrapalha a navegação de pescadores e plantações de milhos e mandiocas. Não sei por que ela atrapalha tanto, né? Bom, isso aí, não nesse momento, mas eu tenho, a partir dessas lendas, perguntar para uma pessoa bem entendida no assunto algumas perguntas que eu gostaria de alguns esclarecimentos, sabe? Sim. Bom, agora a outra é a Jaci, é a mãe dos frutos e tudo que tem vida vegetal. Ele esposa, né? Então nós temos uma versão que ela foi criada por Guaraci, o Sol, uma versão, né? E toda vez que ele abriu os olhos, já se sumia. A outra versão, que o guerreiro Guaraci apaixonou-se por Jaci, pela lua, e queimou de amores por ela. E a Jaci também se apaixonou por ele, e a forma dela era chorar. Bom, acontece que, então, estava uma situação muito delicada, porque eles inundavam o mundo e queimavam o mundo. Aí eles resolveram se separar, né, e se separaram para ter mais equilíbrio no mundo. Só que as lágrimas da Jaci deram origem ao rio Amazonas. Olha que lindo, né? Muito. Deram origem ao Amazonas. As lágrimas, isso. Bom, Rudá, o deus do amor, em Tupi-Guarani, era um guerreiro que morava nas nuvens e criou o amor no coração dos homens. Ele contava com a ajuda de Cairê, a lua cheia, e Catiti, a lua nova. E agora tinha uma cobra também que protegia as moças virgens e devorava as não virgens.
Que coisa retrógrada, que coisa terrível, né? Bom, A virgindade sempre sendo um mito, né, Zorávia? que bom que mais modernamente isso está acabando. Mas historicamente demorou milênios, né, gente? É verdade. É um processo longo. Isso aí. Depois, o tapiora era uma anta-cachorro ou anta-onça que vive nos charcos e igarapés do Rio Madeira, que é um afluente do Amazonas. Ele ataca pescadores e marisqueiros e tem um cheiro horrível, né? Então, também é uma figura bem importante no imaginário deles, né? Bom, agora o Irapuru. Incrível, o Irapuru é um pássaro também, né? É um pássaro e assim, a lenda conta que ele atrai sorte e bons negócios se enterrado na porta da casa. Eu vou enterrar um Irapuru aqui, gente. Façam o mesmo. Eu vou te contar uma coisa, eu moro num edifício que se chama Uirapurus. Que maravilha! Olha que lindo! Muito. A sonoridade eu acho linda. Também. E o nosso maravilhoso Vila Lobos criou, né, uma composição, como é que se diz? De música baseada no Irapuru. Bom, a lenda conta que as amigas Noêmia e Jussara eram apaixonadas pelo índio Peri. E o Peri não se decidia. E o pajé sugeriu que elas matassem um pássaro voando. A Moema foi derrotada e fugiu para a floresta e ficou muito triste. E o Tupã a transformou em um pássaro belo e com um canto maravilhoso para que ela pudesse afogar as suas dores. Que lindo, né? Bom, a Vitória Régia é a última lenda, né? Então, a Nayá era uma linda índia e se apaixonou por Jaci, a lua, né? Jaci se transformava em homem e escolhia uma jovem virgem, desposava e levava para o céu. E ele não dava a bola para Jaci, não dava importância, né? E ela perseguia ele e depois acabou assim emagrecendo, não comendo. E uma vez ela viu a imagem da lua, do Jaci, refletido na água, e ela se atirou pensando que fosse encontrá-lo, e ela acabou morrendo, né? E o Jaci aí transformou ela em uma estrela dos rios, e que é a bela Vitória Régia, que se abre em noites de lua cheia. E é lindíssima a Vitória Régia, né? Ela é bela demais, né? Eu conheci a Vitória Régia, eu nunca estive na Amazônia, no Jardim Botânico, eu acho que foi na Holanda, gente, né? Que coisa! Sim, aí com a temperatura toda bem adaptada, né? Eu conheci, Zorávia, é lindíssima, assim, no local dela, no habitat dela, é mais lindo ainda, é encantadora a Vitória Régia. Eu a conheci lá perto de Manaus, perto do encontro do Negro e os Solimões. Bonito, sim. Bonito demais, emocionante. Que coisa! Agora, como nada é estático no mundo, eu penso que mesmo as lendas, talvez elas vão se transformando, as sociedades vão se transformando e tudo pode ser que perca um pouco esse cunho muito machista, né? Esse cunho também de incesto, toda essa parte assim, bem forte, né? Zorávia, me conta uma coisa, porque eu queria retomar, hoje a gente está fazendo esse ciclo, fecha o projeto Amazônia Index. Eu sei que você tem assim, uma enorme ligação com o tema da natureza, da preservação das águas. Por que foi decidido fazer o projeto Amazônia Index? A gente podia resgatar um pouquinho isso, voltando?
Sim, então, ele estava programado para ser presencial, como como se diz, o coronavírus, a pandemia se prolongou muitíssimo, né? Então nós resolvemos que fosse, ou não fazíamos nada, ou então fazíamos ele virtual. Então, foi o que aconteceu, foi feito virtualmente, né? Agora... Vocês estão escutando, aviso que é aqui pertinho de casa, mas não vai atrapalhar esse chiadinho. Sim, tá. Se quiser, pode pausar o microfone um segundinho. Acho que pode ajudar. Verdade. Bom, agora, então, neste sábado, que vai ser dia 2 de abril, vai ser inaugurada, também pelo nosso instituto, vai ser inaugurada a exposição física, finalmente, Amazônia, Universo de Contrastes. Hoje, esse projeto foi criado entre a Associação Chico Lisboa e o nosso instituto, e hoje o pessoal está montando essa exposição que inaugura sábado, então ela vai de 2 de abril a 2 de maio, né? Aqui no meu instituto, na minha galeria, que fica na Rua Paradiso Biache se escreve, mas se pronuncia Biaque, 109, que é em Ipanema, né? E a inauguração vai ser das 16 às 19 horas. Né? Neste sábado agora. Vai ser um prazer imenso que as pessoas venham para conhecer. São 26 artistas e quantas obras? 26 artistas na galeria. E 40 e poucas obras. Né? Que fantástico. Agora, não foi feita com curadoria. Houve uma comissão que escolheu as obras, né? Então passou por um júri, e teve também um grupo têxtil que trabalhava desde o ano passado sobre o tema Amazônia. Então, nós convidamos esse grupo têxtil, que também então participa como convidado, porque no nosso regulamento tinha que ser obras feitas este ano. Mas então os testes são convidados. Zorávia, não, os animais fazem parte. Os animais, cada um tem o seu bichinho de estimação. Vocês estão ouvindo o meu aqui, que adora interromper as lives. Depois eu mostro para vocês. Mas eu queria te perguntar, Zorávia, assim, é uma sequência do projeto Amazônia Index ou não? Como é que a gente pode dizer? Eles estão conectados? Porque a temática é essa, né? Essa exposição que inaugura presencial agora no sábado, Amazônia Universo de Contrastes. A relação com o projeto Amazônia Index 2021, que foi virtual? Bom, elas o tema é o mesmo, mas os enfoques foram diferentes. Na outra, teve muitas fotografias, nessa tem menos. E nessa tem, então, tem desenho, tem pintura, tem arte têxtil, tem escultura. Então, essa é outra concepção, não é? O que as une é a temática. A temática e a importância brutal que tem, né, esse tema, não só para o Brasil, não só para a América do Sul, mas para o mundo, porque esses nossos governantes estão fazendo coisas descabidas, genocídio de indígenas, né? Grilagem, desmatamento.
né? E o nosso pessoa que nós temos na presidência fecha os olhos e deixa a boiada passar. Né? Isso não pode então, mesmo. São coisas criminosas que é importante que o grande público tenha conhecimento e consciência disso e que nós temos que nos opor, não é? E que os governantes também se unam, que as crianças, que os colégios abordem esse tema, sabe? Então, eu vejo que é um dos temas mais palpitantes, porque tem o prejuízo climático. Aqui no Brasil, nós sentimos, há poucos meses, aqui como se diz, uma estiagem brutal que prejudicou os animais, os seres humanos e a vegetação, né? Os alimentos, a agricultura. Sim, terrível, terrível. E as inundações em outros estados, gente. Lugares que normalmente sofriam pela seca, né? Pela estiagem. Claro. Agora, se fosse uma situação mais normal, nós teríamos, o que é uma coisa poética, mas real, que seriam os rios voadores, que ajudaria a ter equilíbrio, que vem da Amazônia até a Terra do Fogo, gente. Sabe? Essa consciência é necessária, o cidadão se apropriar disso, ou seja, no momento que desmata a floresta, ela tem reflexo em todo o ciclo da natureza, a seca pode atingir espaços que hoje estão produzindo grãos, né? Então, é a conexão, tudo é muito conectado. Se agride de um lado, a resposta da natureza virá em algum outro momento, geograficamente pode ser um outro espaço. É incrível. Sorávia, você está vendo lá no fundo, também tem uma obra tua na minha tela, é a Solaris. Se vê um pedacinho, Se vê um pedacinho da Solaris. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, deixa eu ver, vou virar um pouquinho. E sabe se abre a minha, volta para mim um pouquinho, Marina, corta para mim, que daí acho que é possível ver. É a Solaris, que também foi uma obra tua feita durante a pandemia. Lá, é verdade. Agora dá para ver, né? Sim. É um pouquinho escuro, mas acho que dá para acompanhar. Sim, é um pedacinho que se vê. Depois eu posso colocar a luz daqui a pouquinho. Tu não podia pegá-la e mostrar? Então a gente vê bem pouquinho. Certo, vou mostrar aqui pertinho. Eu vou sair, vou tirar o fone e volto já. Sim, é uma pintura acrílica que eu fiz. E esse tema também, para mim, Solari é uma figura, né? Também ele é meio mítica, né? Com esses cabelos assim, se associa um pouco com os raios solares, né? Sim, e um pássaro, né? Também que é vida, é paz. É alegria, né? Tem essa temática. É verdade. Mas foi um trabalho teu também desse período da pandemia, né, Sorávia? Gente, eu de março até dezembro, eu participei de 20 projetos. Eu até queria ficar deprimida, me programei, mas não tive tempo. Não deu certo. Coisa. Deixa eu voltar aqui. Isso. O improviso faz parte, né? O improviso faz parte também das lives. Eu vou voltar no início eu comentei com você a respeito, comentei com quem nos acompanha na live, da grande mobilização do Instituto Sorávia Bettiol, que é para a recuperação daquela casa histórica no centro de Porto Alegre. Então, eu vou te pedir para você falar um pouquinho sobre isso. Eu quero devolver a Solaris lá para o fundo, para ela fazer parte do nosso cenário. Mas se fala um pouquinho, por favor, do nosso instituto, desse projeto, Sorávia. Bom, então, a Casa dos Leões, ela está abandonada há 30 anos, né?
No Brasil, a gente dá ruínas para os artistas, né? Em outros países, a gente recebe prédios inteiros, não é? E, então, tem 4 arquitetos, né? Uma equipe trabalhando, finalizando o projeto de restauro, né? E que agora, no final desse mês, nós vamos apresentar para o secretário municipal de Cultura, Gunter Ax, que nos disse que tem uma verba para o restauro, né, desse prédio, e também tem uma parte que é uma pequena parte que vai ser nova e que os arquitetos fizeram muita sabedoria, que essa parte vai ser com vidro. Então, respeitar a parte antiga e a parte nova, né, de outro material, né? Vou pedir para a Marina colocar você em destaque na tela, que por enquanto estou eu. Por gentileza, Marina. Está em destaque já. Já está? Já. Agora voltou. Tá, é que aqui eu acho que tem um delay, né, na transmissão. Bom, e então, agora depois nós temos que ver a parte do mobiliário, isso é conosco, temos que ver, entrar em projetos para conseguir verba, né? Porque tem que ser um mobiliário bem específico para responder às necessidades de um instituto ligado às artes visuais, não é? E que pensa também que ele vai promover não só o meu trabalho, mas arte em geral, arte contemporânea, e também que tenha programações para que tem uma parte ligada à criança e ao jovem, né, para integração social também, né, e integração cultural por meio das artes, né? Então isso é muito importante, né? E também projetos que a gente que a gente traga também a família, sabe? E modernamente tem muita coisa boa de interatividade e os horizontes mais amplos que a gente pode incluir num centro cultural. E a localização dele é pequeno, mas a localização é privilegiada, ele está colocado no corredor cultural, que começa a usina do gasômetro, a Mário Quintana, tem quase em frente o Museu do Exército. Depois tem o Margues, tem o Memorial, Farol Cultural, depois Santander. Santander. E como é que era? Centro Cultural Érico Veríssimo, agora mudou. Força e Luz. Força e Luz, né? Então, numa zona assim que é bem importante, né? No centro da nossa querida Porto Alegre. Claro, privilegiada demais. Tenho certeza, assim, pelo que a gente tem tido, tanto Marina, eu e os demais queridos colegas do Instituto, a gente tem visto de perto como a cidade se mobiliza, porque são duas coisas importantes, né? Primeiro, preservar um prédio, que é centenário. Sim. Segundo, instalar lá um instituto que leva o nome, né? Você, Zorá, você dá um nome com toda a tua trajetória, teu histórico, a importância e o significado que você tem para a arte contemporânea do nosso estado do Brasil é inquestionável. Então, eu acho que é uma união de interesses no sentido de preservação da memória arquitetônica e a memória das artes visuais com o trabalho, não só a memória, né? Vai abrigar o teu acervo, mas vai ser um local de movimento constante, né, de produção. Assim, e pesquisa, né? Ligada à universidade também, não é? É verdade. É verdade. E também a gente precisa de associados, né?
Importante. que nos ajudem, né? E a Marina fez um trabalho muito lindo. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, Marina, na Visual. Então, eu, junto com o Núcleo de Antropologia Visual da URGS, a gente realizou um trabalho a partir de fotografia e audiovisual na Casa dos Leões, realizado ao longo do ano de 2019. E aí, nisso, eu acompanhei também as atividades do Instituto e realizei essa pesquisa etnográfica junto ao Instituto Zoraida Betiol e resgatando a história da Casa dos Leões. E aí, em breve, em junho, eu acredito, vai ser lançado o livro que conta um pouco dessa história do Instituto Zoraida Betiol. Nossa! Que maravilha! Eu assisti a defesa de tese, foi ótima, maravilhosa, e agora, sendo impresso, mais gente pode estar em contato com o teu trabalho maravilhoso, Marina. É só notícia boa que a gente tem. Claro que é muito trabalho que tem pela frente, mas tem o livro da Marina, tem o filme do Ben Berardi também, que ele vai tratar, né, vai levar para o cinema, enfim, é um documentário sobre toda a história da Casa dos Leões, né, desde que foi a Casa dos Leões. Eu tenho aqui, em 2015, agora, nasceu o Instituto, mas a casa é centenária, como a gente dizia, né? Então, a história é linda, e tudo isso o Ben Berardi vai contar, com certeza, Marina, no seu livro. E eu tenho mais um lembrete para fazer. Nós temos, então, no Instituto, a partir do próximo sábado, a exposição Amazônia Universo de Contrastes, né? Conectada com o tema da nossa live de hoje. E na Fundação Ecarta, na Avenida João Pessoa, uma mostra incrível com a curadoria do André Benzon, que é sobre várias fases da Zoraida Betiol. Está bonita demais. Eu tive a oportunidade de estar lá no sábado, no dia da abertura, e convido todo mundo para dar uma passada na Ecarta, ali na João Pessoa, bem em frente à Redenção. É fácil, não estou com o número aqui agora, mas é muito fácil de chegar. E eu queria te parabenizar, a ti e o André, porque o trabalho da curadoria foi incrível e as suas obras estão incríveis, alegres demais, viu, Zoraida? E alegres e críticas, né? Ele mostrou várias fases. Sim, não, e está interessante. Não, uma exposição bastante difícil, porque muitas técnicas diferentes, muitos temas diferentes, muitas abordagens diferentes, né? E ele conseguiu fazer uma síntese muito boa, e o espaço também não muito grande, mas foi muito feliz a curadoria dele e também a expografia. Vale a pena vocês verem. E uma particularidade, muita gente, eu não sei se são 20 e poucas pessoas, que ele convidou, eles fazem por ano esse tipo de exposição. Eles convidam personalidades que comentem a obra, né, que forneçam o seu olhar sobre uma determinada obra. Então, nós temos esse tipo com os textos, né, de personalidades relacionadas à obra. Isso provoca que cada um também interprete a sua maneira, estimula mais interpretações. Que a obra de arte é ponto de partida, mas as releituras podem e devem ser muito amplas e muito variadas. O Igor, também outra personalidade incrível que nos ajuda em toda essa luta do Instituto e da tua galeria, me lembra que o endereço, João Pessoa 493, a exposição está aberta de terça a domingo, sempre das 10 às 18 horas. Muito obrigada, Igor, lá na Ecarta, tá bem, gente? Zoraida, olha, eu quero te dizer que a partir de amanhã, então, amanhã e quarta-feira, são os novos ciclos. Marina, se tiver algum comentário, no YouTube você pode compartilhar com a gente. Mas a verdade é que nós vamos seguir falando de Amazônia, vamos seguir falando até quarta-feira do projeto Amazônia Index 2021, que foi lindo, né, durante 8 meses, né? Durante 8 meses, reuniu 40 obras de diversos artistas, e essas lives, então, são o encerramento, né? Como a gente finaliza
esse trabalho. Já está começando o outro, né, no presencial. Eu queria te passar as palavras finais, se você quiser, enfim, nesse momento de despedida, fazer alguma manifestação. A palavra é sua, Zorávia. Só lembrando que amanhã é às 18 horas, certo? As lives, sim, na terça e na quarta-feira. Sim, isso é bom dizer. Amanhã e quarta, às 18 horas. Amanhã, então, Amazônias, Brasileira e Colombiana, Fronteiras Invisíveis, com a fotógrafa e escritora Yara Toni Danel. Não, Toni Dandel. Gente, eu te agradeço, porque eu estou há horas dizendo esse nome aqui e a minha grafia aqui está errada, então eu peço desculpas a Yara. Toni Dandel. Espero que ela esteja nos assistindo e que me desculpe pelo equívoco. E na quarta-feira, o Eduardo Tavares apresentando a dinâmica do Quarup e a sua importância para o Alto Indígena, para a cultura indígena do Alto Xingu, sempre às 18 horas, amanhã e quarta. Que ele é um imenso de um fotógrafo, então vai ser interessantíssimo. Bom, uma palavra que as pessoas reflitam, pensem na nossa responsabilidade com relação a filhos e netos, que nós temos obrigação de deixar o melhor possível. Então, isso é uma responsabilidade que eu chamo prazerosa, lutar para entregar o melhor possível. Tá? Verdade. Eu penso, né? Todos nós. A gente deixa isso como legado. Você seja certa, Zorávia, você já construiu e segue construindo um legado, e o teu entusiasmo realmente contagia a todos nós que estamos com você nesse trabalho de construção ou de transformação da Casa dos Leões. Queridas, e obrigada pela participação de vocês, gurias, e obrigada pelo público que nos assiste. E que vai assistir. Um beijo grande. Gente, então eu agradeço, finalizando, um beijo grande, Zorávia, a todos que nos acompanharam hoje. E amanhã, às 18 horas, o assunto é esse que eu falei com vocês, Amazônias Brasileira e Colombiana, Fronteiras Invisíveis. Um abraço grande, vida longa ao Instituto Zorávia Vetiol. Tchau, tchau. Obrigada, tudo de bom.